Ô, Fã de Esportes, vamos fazer o seguinte, porque a gente tá falando de Copa do Brasil e tudo mais, mas tem essa história de Roger Guedes, o Zinho que falou aqui, e é um baita de um nome aí para esse Corinthians, né? O Corinthians realmente tem ali o Roger Guedes como um dos seus principais jogadores. Que história é essa do futebol árabe, Arábia Saudita lá buscando talvez contratar o Roger Guedes? O Duílio tava nesse sorteio da Copa do Brasil e falou a respeito disso. Será que sai ou não sai, hein? O Roger Guedes sempre teve procura, né? E esse ano ele veio fazendo um excelente ano, acho que o melhor aqui no Corinthians. É o artilheiro da Neoquímica Arena, agora junto com o Jô. Vem decidindo jogos importantes, gols importantes. Então é normal que tenha essa procura. Mas o Corinthians não tem intenção nenhuma de vender e a ideia é que o Roger continue aqui com a gente. Se chegar uma proposta milionária que ninguém consegue resistir, você viu aí o Luiz Castro, Benzema, e vou ficar aqui enumerando, né? A gente sabe que quando chega uma proposta dessa, mexe com a cabeça do jogador, né? E o dinheiro para o clube também é muito importante. Sim, mas não dá pra gente especular, né? Se chegar, o Roger tá aqui, é atleta do Corinthians, tá indo pro Peru agora com o time, já que tá suspenso no jogo do Bahia, então vai ajudar o time lá no Peru. Então vamos seguir assim, sem essa preocupação, porque ela ainda não existe, né? Cada uma no seu momento. Tem muitas pra gente pensar. Boa, Cícero Melo lá. Ô, Pascoal, você lembra que tem um rapaz que trabalha há muitos anos na televisão, que pegava uns aviõezinhos de dinheiro, jogava, quem quer dinheiro? Pois é, parece essa Arábia Saudita aqui, quer todo mundo, e agora tem essa história do Roger Guedes, que parece que tem influência aí do Luiz Castro, que foi pra lá e falou, bom, gosto desse rapaz, vamos lá, tenta dar uma sondada lá pra ver se traz, mas o impacto pro Corinthians perder o Roger Guedes... Toda hora a gente fica falando aqui que o Roger Guedes joga uma bola danada nesse Corinthians. O Corinthians depende do Roger Guedes. Mesmo na fase ruim, o cara que salvava o Corinthians era o Roger Guedes. Né? Nos momentos mais difíceis, o Roger Guedes aparecia para salvar o time do Corinthians. Então, eu penso como o presidente do Corinthians. Né? É muito difícil você liberar um jogador como ele. Muito difícil você abrir mão. Você pode abrir mão de um jogador X ou Y, como o Corinthians já abriu mão de alguns jogadores que estão saindo da base, que tal, e o Corinthians já fez esse tipo de negócio. Inclusive Pedro, né? Porque antes era Pedrinho, quando jogava na base, agora o titular é Pedro. O Pedro, que também já foi negociado com o Shakhtar, e isso aconteceu. Mas quando fala do Roger Guedes, aí... Você sabe que a torcida do Corinthians começou a fazer uma campanha com Pix. Com o Pix? Não sei onde que eles descobriram o código do Pix. Então, o Fundo de Investimento é dono dos 4 clubes lá. Então Al Hilal, Al Nassr, ele vai vendo onde dá para encaixar e vai embora. É basicamente isso aí. É difícil você controlar esse tipo de situação. Porque não é só essa janela, até dia 1º... E a janela deles, o Pascoal, até setembro. Lá é meio de setembro. Tipo... Sim, mas para a Europa, de uma forma geral, até dia 1º, é um tormento para o clube. Qual é a multa? Vocês sabem qual é a multa do Roger Guedes? O Corinthians só tem 40% do Roger Guedes. Só 40%. No acordo, quando o Roger Guedes veio para o Corinthians ficou com 40% do jogador. Os outros 60% são do jogador e dos empresários. Então, a menor parte é do Corinthians. Só que o Corinthians tem os direitos do contrato, porque tem contrato com o Roger Guedes. E aí teria que pagar a multa. Eu não sei quanto que é a multa. Vou consultar aqueles nossos amigos aqui, Elzinho. Eu já vou passar... Aquele amigo lá, manda aquela mensagem para ele, Pascoal. Vou mandar uma mensagem para aquele amigo meu aqui e vou perguntar qual é o valor da multa. Boa. Porque, assim, é o seguinte, com todo respeito, se chegarem 15 milhões de euros... Vende? Gente, não tem... Como diria aquele amigo meu, não tem tatu que a resiste. Com 15 milhões de euros... Faz uma conta rápida aí, né? Essa sua calculadora maravilhosa. Porque eu sou jornalista, eu não vou conseguir fazer... De cabeça não, né? De cabeça não, ó. Tá quase 90 milhões de reais. Ajuda? Nessa crise aí, esse buraco sem fundo aí do Corinthians. E tem um detalhe, viu? Tá doido? O Roger Guedes já viveu essa mesma situação quando o mercado chinês esquentou como o mercado árabe. Na época do Palmeiras? E ele acabou indo para a China também vivendo esse mesmo no Galo, êxodo, né? Saindo do Brasil. O Atlético Mineiro foi para lá. Só que parece agora ser muito mais sério do ponto de vista financeiro do que o futebol chinês, porque aí sim o Estado interviu, veio aquela coisa de diminuir os gastos, os times começaram a diminuir, fechar a torneira e os caras que ganhavam muito saíram, né?
Na Arábia, não. O Estado que está colocando grana, né? Então, talvez na seja Arábia, algo você sabe muito que eles têm uma mais... dificuldade lá, né? Qual? Porque quando o Sheik acorda acha que está meio duro, que ele acha que está sem dinheiro, é porque ele olha na conta e fala, não, senhor, que não está me agradando. Ele vai ali, ele sai ali, ele anda 500 metros assim para frente, Mas o Cristiano bota o dedo Ronaldo- no chão assim e vai... Já sai o negócio Sai preto outro lá. poço de petróleo. Então, o problema é zero, né, meu senhor? É zero. Lá no dinheiro não é problema. Ou se não sai petróleo, sai gás. Não tem isso? Então, gente, zero de problema de dinheiro. Vale para ele, o Palmeiras recusou uma oferta pro Gomes, Gustavo Gomes. Tem isso também. O Palmeiras recusou a oferta do Gustavo Gomes. Mas isso não impede os caras virem com o dobro para contratar. Sim. É dinheiro infinito. Se a gente pega a lista de jogadores que estão indo para lá, meu amigo, É porque a gente tá assim, falando não só de Benzema, a gente está falando uma lista Não, gigantesca. muitos desses jogadores estão indo livres, né? Contratos que não E já com pagam uma multa idade aos mais clubes. avançada, né? Esses outros aí, que não é... Não, mas tem alguns jovens também, mas a idade o Kanté, o Firmino, esses mas são um pouco- jogadores que digamos, eram agentes livres, então eles não pagaram multas aos clubes que eles estavam na última temporada. No caso do futebol brasileiro, eles têm que pagar, né? É muito difícil você ter um cara agente livre como o Roger Guedes no último ano de contrato. Você tem o Bruno Henrique, por exemplo, está em último ano de contrato, mas é um jogador que talvez se encaixe no que eles querem. O Bruno Henrique, que estava lá, está vindo para o Internacional. Né? Que é o volante que jogou no Palmeiras e no Corinthians. Já acertou com o Internacional, já está treinando lá com o Já tá em Internacional. Porto Alegre. Aliás, o Duílio falou a respeito do Luan também. Porque tem essa história aí do Luan ser negociado com o Grêmio. Como será que está essa história? Será que chegaram no acordo? Será que vão chegar no acordo? Vamos ouvir o Duílio falando a respeito dele, do Luan. O Luan é atleta do Corinthians, seu contrato vai até 31 de dezembro, né, desse ano. Ele segue treinando da mesma forma que estava, né, não junto com o grupo principal. E a gente aguarda algumas possibilidades, né? Por enquanto existe esse interesse do Grêmio, mas ainda público, não diretamente ao Corinthians, não tivemos. Eles vêm conversando, acho que com o empresário do jogador, e a gente aguarda aí os próximos dias para ver se a gente consegue dar uma solução para esse caso, né, de uma vez por todas. O Corinthians não tem intenção nenhuma de emprestar o jogador nesse momento, então qualquer transferência teria que ser de forma definitiva. É isso, de forma definitiva. Quer vender mesmo. Ozinho, nesse caso aí, até quando você acha que vale, na verdade, ter um cabo de guerra para negociar o Luan aí? Porque assim, acho que ele também fala do empréstimo, porque quando o Luan foi emprestado para o Santos, o Corinthians continuou pagando uma parte do salário que é alto. Eu acho que assim, uma negociação definitiva... Na ida para o Fortaleza. Então, o Luan quer receber do Corinthians e fazer a rescisão de contrato e abrir mão dos salários até o fim do ano. Perfeito? Perfeito. Porque acerta com o Grêmio. O Corinthians acha que tem que ficar até o fim do ano com ele se não houver uma compensação financeira. Que o Grêmio fique com os 5 milhões, os 4 milhões e meio, arque com os 4 milhões e meio. O Grêmio fica com a obrigação de pagar os 4 milhões e meio e fica com a obrigação de pagar o salário do jogador. Ele já topou o salário do Grêmio, que é bem menor do que ele ganha no Corinthians. Já topou. O problema está nisso aí. Por isso que eu acho que se o presidente do Grêmio sentar com o presidente do Corinthians, em 10 minutos eles resolvem o problema. Porque acho que é interessante para todo mundo nesse caso. Isso, né? porque no Corinthians ele não tem condições de jogar. A gente já viu o que aconteceu com ele. Sim. O que a torcida, eu acho, o absurdo, né, é um crime o que fizeram com ele. Agora, sabe que não tem condição de ficar. Você vai arcar até o fim do ano, são mais julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. São mais 7 meses de 800 pau por mês. Então você precisa equalizar esse tipo de problema. Até porque o Corinthians tem eleição agora no fim do ano. Sim. Já o presidente do Corinthians poderia ter aí um pouco mais de tranquilidade na passagem de bastão para o futuro presidente do Corinthians. Eu não sei como é que isso vai ser resolvido, mas se o presidente do Grêmio tem interesse mesmo, o treinador tem, o Renato tem. Se o presidente do Grêmio tiver interesse mesmo na contratação, senta com o Duílio, 10 minutos, 15 minutos, eles resolvem esse problema. Porque o problema está nos 4 milhões e meio que o Luan tem que receber do Corinthians. E o Corinthians quer repassar esse dinheiro para ser recebido pelo Grêmio. Me dá esses 4 milhões e meio, né? E está resolvido o problema. Mas parece que o caso está emperrado exatamente aí. E é dinheiro.
Sempre que faltar algum detalhe no futebol, você sabe que detalhe do futebol tem nome, né? Tem nome. Esse nome. Mas, o Elton, é basicamente isso, né? Mas pro Luan, que é o personagem principal dessa história, é uma baita de uma chance. Sim. Porque não dá. É isso que o Pascoal falou, no Corinthians não dá mais. Eu acho que, cuidando da cabeça do jogador, ele vai ser feliz no Grêmio, o Grêmio já abre as portas, o Renato aceita. O Corinthians, a gente está encontrando um caminho para um cara...